8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, edição 2021. Caminhos do Patrimônio. Promoção, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Águas Vermelhas. Nesta edição do ano de 2021, resolvemos apresentar o projeto Sabores de Nossa Terra, um resgate da culinária local. Nos primeiros anos de fundação de nossa cidade, os primeiros moradores construíram suas residências nas proximidades dos rios. As residências ficavam aproximadamente a uma distância de 60 a 80 metros da margem dos rios e os quintais eram cercados por cercas de lascas de madeira de baraúna nas suas laterais e findavam no rio, sendo que o acesso àquela margem ficava pertencente ao dono da residência. Como a nossa cidade crescia sem projeto urbanístico algum, os terrenos eram imensos. A fachada frontal das casas era sem recuo dentro dos terrenos, ficando diretamente ligada à rua. Por este motivo, os quintais eram bastante extensos e neles eram plantadas frutas, mandioca, palma, cana-de-açúcar e hortaliças. Nestes imensos quintais, criavam-se galinhas e porcos. Tudo que se produzia neles era para a alimentação das famílias. No período anual de incidência da seca, o que se conseguia produzir nesses quintais era a base para a sobrevivência das pessoas daquela época. Os mamões verdes, a banha de porco, a mandioca e seus derivados, a carne seca dependurada por vários dias em cima dos fogões a lenha, a manteiga de garrafa e os ovos das galinhas caipira eram a garantia de sobrevivência e provisão alimentar para as famílias. A partir desses alimentos não industrializados, foram criados pelas donas de casa pratos deliciosos e que até hoje agradam ao paladar e trazem de volta à nossa memória a vida de nossos pais, avós e bisavós. Dentre muitas delícias, temos na nossa terra o delicioso pau de porteira. Os biscoitos seringados em um saco feito de pano eram levados a um forno rudimentar feito de adobe e barro, que ficava em uma área coberta nos fundos de todas as casas. Este biscoito de seringa era amassado em uma gamela feita de um pedaço de tronco de pau. Como a massa do biscoito seringado era mole, o restante que sobrava na gamela e que não dava para encher o saco de seringar e completar mais uma forma de lata, neste restante dessa massa era adicionada mais goma seca, o nosso polvilho seco, mais ovos e manteiga de garrafa, que era amassada e deixada bem firme. Enrolava-se com as mãos em forma de um biscoitão grande e roliço, que era enrolado e embalado em uma folha de bananeira verde e colocada para assar no piso do forno de adobe, bastante quente. Cortava-se em rodelas e servia acompanhada com café bastante quente. As viagens de antigamente eram feitas no lombo dos animais, cavalos, jumentos e jegues, e demoravam por dias. Por isso era preciso levar um alimento forte e bastante calórico, que alimentasse o viajante por alguns dias. Diante desta necessidade, as esposas fritavam bem fritinha a carne que estava bem sequinha em cima do fogão a lenha, em panelas com banha de porco. Escorria-se a gordura e misturavam a farinha de mandioca. Para facilitar o transporte seguro deste alimento em uma lata fechada, resolveram pilar no pilão de madeira. Essa mistura era triturada bastante e a carne se desfazia em pedaços pequenininhos. Formava-se então uma paçoca,
que era levada na viagem e servida com o café quente, que era preparado na estrada. Este prato foi por muitos e muitos anos usado pelas pessoas nas suas viagens. Era também usado nas viagens que as pessoas faziam em turismo religioso à cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Cortado de mamão verde. As dificuldades de alimentação durante o período extremo de seca levou as famílias a ver no mamão verde uma alternativa de mistura e começaram a utilizá-lo como verdura e não só como fruta. Com o pouco que restava da carne seca, misturavam ao mamão verde, bem cortadinho, e criaram um delicioso acompanhamento para a farinha seca e o arroz descascado e pilado no pilão. O cheiro do cortado de mamão verde, com o cheirinho verde, faz parte da lembrança da infância de todo Águas Vermelhense. Doce de leite com mamão verde. Esta receita deliciosa surgiu a partir da necessidade de aumentar a quantidade do doce de leite. Como no preparo do doce de leite, o leite com açúcar é fervido e apurado por horas no fogão. No final do processo, a quantidade desse doce pastoso fica muito pouca. Para dar conta de servir a todos da família, a cozinheira resolveu ralar o mamão verde no ralo bem fino e acrescentar ao doce no final de seu processo de apuração do leite. Isto deu ao doce um aspecto caroçudinho, uma textura maravilhosa e um sabor delicioso. Hoje, as cozinheiras acrescentam uma pequena porção de cravos da Índia e levam à geladeira. Cortado de palma. As famílias carentes da nossa região tinham também em seus quintais uma pequena plantação de palma, que ajudava a alimentar os animais durante a seca. Como faltavam alimentos para aqueles que não tinham condições financeiras para comprar ou produzir, a palma forrageira foi utilizada também como alternativa de alimento para seres humanos. Utilizava-se a palma como verdura. Hoje, este refogado de palma é feito com carne de sol picadinha, o que não inibe o sabor delicioso da palma. Doce de mamão verde, anéis em calda. Esta sobremesa foi criada pelas famílias bastante carentes, como alternativa de sobremesa. Como não tinham à sua disposição o leite, os ovos ou polvilho, fizeram uma calda grossa de água com açúcar, pegaram o mamão verde que dispunham no quintal, cortaram em tirinhas bem fininhas, deixaram desidratar para amolecer e ficar fácil de enrolar em forma de anéis. Deste modo, nossas bisavós criaram um doce delicioso e de uma aparência lindíssima para servir aos seus familiares e visitantes. Hoje, as cozinheiras acrescentam corantes específicos para a culinária na calda, para que este doce fique com a aparência colorida, o que o torna ainda mais bonito e saboroso. Sopa de mandioca com carne seca. Por ser a mandioca, no estado in natura, um alimento bastante versátil na culinária brasileira e disponível em todos os cantos deste nosso imenso Brasil, todas as famílias tinham acesso a esse alimento. Produzida nos quintais das casas, a mandioca serviu como alimento principal a muitas pessoas por vários anos. Picada ainda crua, a mandioca foi adicionada ao picadinho de carne seca e assim foi criada a tão famosa e deliciosa sopa de mandioca com carne seca.